Hoje é 25 de novembro de 2024, segunda-feira, marca no meu celular 21h35 da manhã, perdão, da noite. Eu tô um pouco gripada, mas eu quero deixar aqui essa meditação, glória a Deus. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 2 diz assim: E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O amor. Essa palavra, ela abrange muita coisa, o amor. E eu tava ali no sofá e meditando nessa palavra e resolvi gravar esse áudio. Amor. Às vezes, nós já falamos, ou pensamos em falar, ou ouvimos alguém falar. Eu tô cansada de fulano. Eu tô cansada de fulana. Ou o marido falando da esposa, ou a esposa falando do marido, ou falando do próximo, né? Seja parente ou não parente de sangue. Eu tô cansado, não sei o quê. Quando o Senhor Jesus, ele resumiu, falando que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento e o teu próximo. E ele falou que o outro mandamento semelhante a este, a palavra que ele usa é semelhante, é o teu próximo como a ti mesmo. E o nosso próximo é o nosso esposo ou a esposa, os filhos, os parentes, o vizinho, a vizinha, o próximo, né? E aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, que vai tratar do amor, a partir do versículo 5, aqui em 1 Coríntios 13, diz, eu vou ler a partir do 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas são as características de quem ama, do amor, né? É você sofrer, o amor é sofredor, né? O amor nunca falha. O amor não folga com a injustiça. O amor não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, né? E quantas das vezes, ou nós já falamos, ou já ouvimos alguém próximo falar, eu quero é ser feliz, eu quero é isso, tipo, o eu, o eu, o eu, o eu. Quando a Bíblia diz que o amor não busca os seus interesses. Isso é muito forte. O Senhor Jesus Cristo, ele é o próprio amor. Ele deu a vida dele por nós. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo. Foi por amor. Nós não merecíamos. Foram todos encerrados debaixo do pecado. Deus, ele não encontrou na terra um justo sequer. Por isso que o Filho dele desceu, o Verbo se fez carne. Nós estávamos mortos em pecados e delitos, mas mesmo assim ele nos amou, a ponto de dar o Filho dele. E às vezes nós não queremos suportar certas coisas por amor. Eu me lembrei agora também de uma passagem que está aqui no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 3 diz assim, ó: Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele suportou contradições dos pecadores contra si mesmo, né? Jesus suportou, né? E aqui também no versículo 1, a Bíblia diz assim, no versículo 2, perdão, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então Jesus, o Senhor Jesus, ele suportou a cruz, desprezando a afronta. O Senhor Jesus, ele suportou a cruz e desprezou a afronta, houve afronta para ele. Quando ele estava na cruz ali, ó, sendo crucificado, dirigiram palavras contra ele. E o Senhor Jesus Cristo suportou a cruz, desprezando a afronta, né? Ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia para onde que ele ia voltar. E nós, que somos servos da palavra de Deus, precisamos nos revestir com essa palavra aqui, ó, de Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz. Nós precisamos também suportar a cruz, desprezando a afronta. 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmos. Louvado seja Deus. Então é por amor, né? Buscar amar o Senhor Jesus, porque quando nós amamos a Ele também, nós conseguimos suportar, como a Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Coríntios que eu li, capítulo 13, primeira carta aos Coríntios, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então essa palavra, ela abrange muito mais coisas. Só que o que acontece, o que eu percebo, né, é que alguns de nós que professamos a fé em Cristo não queremos suportar a cruz. Não queremos. E pode ser que alguns tenham visão errada da cruz. Pensa que a cruz é o marido, ou a esposa, ou os filhos, ou a sogra, ou o sogro, enfim. Quando o que tem que ser crucificado é o velho homem. A velha criatura, ela precisa ser crucificada, ela precisa morrer para nascer uma nova, porque carne e sangue, a Bíblia diz que não pode herdar o reino de Deus. Carne e sangue não é do reino de Deus. Mas a Bíblia diz: se viverdes em espírito, andai também em espírito, para não cumprir com a concupiscência da carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ter consciência, entendimento da palavra do Senhor e conhecimento para vivermos neste mundo, porque verdadeiramente é como a Bíblia diz, como o salmista diz, se eu não estou equivocado, é Salmo 119, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno,
Hoje eu fui deixar minha filha no ponto de ônibus pra ela ir pra escola. E eu ali sentada, esperando aquele ônibus chegar. Eu comecei a olhar pra um lado e pra outro. E verdadeiramente, ter um pouco de entendimento ali, que o mundo verdadeiramente, como a palavra de Deus diz, jaz no maligno. Qual é a profundidade que nós temos disso, de saber, de ter um entendimento neste versículo, nesta pequena palavra, que o Senhor nos alerta, porque é um alerta, que o mundo jaz no maligno. Jaz tudo que a gente olhar, tudo. O maligno ainda não tomou esse mundo por completo, porque a igreja, a noiva do Cordeiro, ainda está aqui. Aleluia. A noiva do Cordeiro chora, clama, ora, jejua e aguarda o seu noivo tirá-la daqui, porque é uma promessa. Então nós precisamos suportar tudo por amor a Ele, sabendo que Ele não é mentiroso. Um dia Ele vai voltar. E Ele vai vir buscar a sua noiva amada e querida, a qual buscava, honrava Ele, o amava, passava noites com Ele, madrugadas, e jejuava, buscava fazer a vontade dEle, o tratava e vivia como Ele sendo o Senhor da sua vida. E por mais que ela passasse por decepções e aflições, mas ela buscava honrar Ele. Essa noiva que Ele vem buscar, uma noiva pura, santa, imaculada, sem ruga, sem mancha, sem mácula. Louvado seja Deus.